As qualificações pesam, as partes técnicas pesam, mas existe algo além disso que é crucial. É a forma como essa pessoa se apresenta, o mindset, a atitude dessa pessoa. A atitude é muito importante. Fala-se bastante em atitude. Olá, bem-vindos à 4ª edição do podcast GA Talks. Olá, Denis. Olá, Jéssica. Para hoje nós vamos falar sobre recursos humanos. É um dos pilares numa empresa e nada melhor que nós debruçarmos sobre este tema. Para hoje recebemos duas grandes mulheres com uma vasta experiência em recursos humanos. Estamos a falar da Sheila Seni, que é diretora de recursos humanos, e a Miriam Langa, que é HRBP, que é, em português a gente diz HRBP, que é parceira de negócios e também tem uma boa experiência em gestão de talentos, Talent Lead, correto? Correto. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, gostávamos talvez de iniciar, para interesse da audiência, gostávamos de saber como é que vocês abraçaram a carreira em recursos humanos, como é que tudo isso começou? Se calhar começamos com a Sheila. Ok, bom dia, obrigada pela oportunidade e fico muito feliz que a GA me veja como essa grande mulher. Ainda estou por descobrir, mas agradeço a oportunidade de poder partilhar convosco aquilo que é a minha experiência. A minha carreira nos recursos humanos tem um historial um bocadinho diferente e eu tenho muito orgulho de contar aqui de como começou. Eu venho do legal background. O que eu estudei foi Direito. Sou advogada, formada, registada e até exerci durante 4 anos. Direito? Advocacia, Direito, sim. Okay. E era advogada de barra mesmo. Como é que começou a minha paixão pela área de recursos humanos? Quando eu comecei a exercer a advocacia, eu tive uma tendência de estar ligada à área laboral. Gostava muito de investigar as questões laborais, ia mais para os conflitos, para a resolução de conflitos laborais. E como vocês sabem, essa área tem muito a ver com a parte humana. A parte humana. Certo. Então, o que aconteceu? Como nós tínhamos que fazer, eu nesta altura estava numa empresa de advocacia e era responsável pela área laboral e nós fazíamos a representação das grandes empresas. E nessas grandes empresas havia despedimentos massivos. Havia muitos processos disciplinares, havia muitos despedimentos. Então, esta parte toda dessas empresas que tinham contrato connosco, esta parte laboral era feita por mim. Então isto me tornou um bocadinho uma pessoa muito fria, muito objetiva e sem aquele calor humano, porque praticamente eu me tornei advogada do diabo. Eu é que levava as comunicações de despedimento, eu é que tinha que seguir com os processos disciplinares, eu é que tinha que enfrentar choros e as injustiças. Como nós sabemos, neste país existe pouca informação por parte do trabalhador em relação à lei laboral e pouca assistência. Porque acho que há muito pouco tempo que houve assistência jurídica laboral. Desculpa estar a misturar inglês e português, mas for free, que as pessoas pudessem aproximar de certas entidades e terem assistência jurídica com qualidade sem ter que pagar. No entanto, como as empresas tinham mais capital, poder financeiro, praticamente quase todos os processos laborais eram ganhos pelas entidades empregadoras e os trabalhadores, mesmo às vezes eram por despedimento sem justa causa, não tinham como ser assistidos com qualidade e acabavam por perder as causas que, na verdade, se eles tivessem tido uma assistência, eles não teriam perdido. Às vezes perdiam por falta de cumprimento do prazo para a apresentação da contestação, mas não por falta de matéria. Exato. Então havia muita injustiça deste departamento. Foi uma das coisas que me fez desistir como advogada, de seguir minha carreira de advocacia,
Porque apesar de eu ser advogada, ser humana, mas também eu sou muçulmana. E durante o processo, durante o ano, nós temos um mês, e acho que todos sabem que é o mês sagrado. Mês sagrado, o mês de Ramadã. E eu me via muito, como é que eu posso dizer, muito frustrada no mês do Ramadã, estar de jejum, lidar com essas coisas. ir a um julgamento, ganhar uma causa e saber os motivos por detrás de eu ter ganho aquela causa. Isso pesava muito e eu decidi desistir da carreira de advogada e abracei mais a carreira de recursos humanos. Não porque eu acho só que existe uma injustiça na parte entre a entidade empregadora e o trabalhador, mas também já assisti várias injustiças ligadas ao contrário, que a entidade empregadora também tinha razão, mas viu-se obrigada a indemnizar a um trabalhador que havia toda a justa causa para aquele trabalhador ser despedido, ou por ele ter cometido uma fraude, por ele não ter sido um trabalhador exemplar, por ele não ter cumprido as suas obrigações, mas porque pesava essa desigualdade, acabavam por condenar a entidade empregadora a pagar algo que ele não tinha direito a pagar, simplesmente porque não seguiu um processo disciplinar como deve ser, porque houve uma falha, então havia muito desequilíbrio no processo. Então, com o meu background... Desde o início sempre fui lidar com pessoas, com processos, com meio laboral, posso assim dizer. Sim. Então, quando eu abracei a carreira de recursos humanos, por necessidade de me encontrar como pessoa, de chamar para mim de novo aquela parte humana que eu já tinha perdido, então foi a melhor coisa que eu fiz. E hoje tenho muito orgulho de estar aqui, fazer parte e ter continuado esses 12 anos. Já estou há 12 anos só. 12 anos como recursos humanos. Na GA. Ok. E mais 2 anos noutras entidades empreendedoras como recursos humanos, totaliza 14 anos. 14 anos. 14. Oh. Perfeito. Miriam Langa, sobre si, como é que abraça esta área? Bom, eu na verdade caí de paraquedas. Eu sou formada em Administração de Negócios Internacionais e entrei na Global para assistir o MD na altura. E depois que ele decidiu vender a Global para o Grupo Absa, já não tinha uma vaga para mim, já não tinha. Então foi ali que a Sheila me motivou para eu passar para assistente de recursos humanos. É assim que a minha carreira na área de recursos humanos começa, porque antes não tinha nem inclinação, apesar de ter estudado na faculdade, mas não tinha... Nunca imaginou? Não, nunca imaginei, nunca desejei, simplesmente caí de paraquedas. Já lá vão quantos anos? Fui amando, fui crescendo, fui aprendendo. Já vão lá 14 anos. 14 anos? 14 anos. Pô, sim, nunca imaginou, mas para já, imagina-se fora de recursos humanos. Imagino-me fora, sim, porque também gosto da área de negócios. Perfeito. Gosto da área do empreendedorismo. Mas a área de recursos humanos chega a ser mãe. Chega a ser mãe, mãe. É. Que bom. E falando exatamente da área de recursos humanos, que é onde está a atuar neste momento, geralmente as pessoas têm uma certa limitação em pensar que tem apenas a ver com seleção, recrutamento e seleção de colaboradores. Exato. Mas será que é isto? O que mais poderia nos dar a conhecer sobre esta área? Bom, a área de recursos humanos é vasta, né? Nós fazemos um pouco, não necessariamente tudo, mas ela é vasta. Nós trabalhamos com recrutamento, trabalhamos com formações, treinar, formar o trabalhador, trabalhamos com recompensações do trabalhador, trabalhamos com identificação daquilo que são as partes, vamos lá dizer, fortes e fracas do trabalhador e como moldar o trabalhador até ele chegar no seu auge, né? Como trabalhador, trabalhamos com... O que mais podemos dizer? Na área de recursos humanos nós somos um pouco de psicólogos. É isso. Trabalhamos com a formação da personalidade, a ajuda na carreira, no crescimento do indivíduo, porque normalmente se forem a ver o que acontece é que quando... Acho que todos nós que saímos da faculdade
temos essa experiência. Bebemos muito na faculdade, quando saímos da faculdade saímos perdidos. Sim. Não sabemos exatamente como agir na área profissional. Então, recursos humanos é aquela mãe que vai te segurar e vai te fazer te encontrar realmente tudo aquilo que tu estudaste, é aquilo que tu queres fazer. Tu vais aos poucos te descobrindo. Então a impressão que dá é que se calhar os recursos humanos até devia fazer parte do nosso acompanhamento ainda no período académico. Porque identificar as pessoas, saber guiá-las e por aí em diante fazer aquele acompanhamento psicológico e entender a inclinação da pessoa é o trabalho de recursos humanos, mas isso obviamente infelizmente acontece num estágio em que a pessoa já está à procura de emprego e já decidiu que área pretende abraçar, que muitas das vezes nem é a área que tem inclinação, e depois os recursos humanos é que vêm dizer que não, olha, seguir esta área, mas tens inclinação para isto. Depois, se calhar, aí vêm as formações adicionais e por aí. Então, recursos humanos é essencial e eu quero acreditar que faz parte da nossa jornada desde o período em que a gente começa a frequentar a escola, começa a buscar conhecimento dos recursos humanos, já acompanham-nos nesse período. Sem dúvidas, porque para mim, eu acho que recursos humanos, eu não sei quais são os cursos que têm recursos humanos como cadeira, mas no meu ponto de vista, eu acho que todos os cursos deviam ter a componente de recursos humanos. Por quê? Porque nós estamos a formar futuros profissionais. E se esses profissionais vão estar depois disponíveis no mercado e vão estar num ambiente profissional, eles deviam saber desde a faculdade como se comportar como um profissional, quais são os soft skills que eles devem ter, quais são as áreas que devem se desenvolver, porque a maioria destes soft skills, alguns são, posso assim dizer, filhos de Deus, outros são enteados, alguns nascem com eles, são natos, né? Alguns soft skills são natos, mas outros tu podes adquirir. E se tu souberes disso com antecedência, com o tempo, ainda na faculdade, tu tens muito tempo para te preparar melhor. Sim. Interessante. Na verdade, existe algumas componentes que as escolas já há algum tempo, dependendo, creio, do país e daquilo que é o programa de educação, que eles tentam introduzir isso, né? Que nós chamamos aquilo de inclinação do estudante. Em termos de carreira, há alguns testes que fazem para saber onde é que mais se enquadra. Os testes psicotécnicos, né? Mas são específicos mesmo para estudantes, né? Okay. E também agora no mercado também existem empresas que fazem essas formações para grumar o recém-graduado para se enquadrar naquilo que é o mercado de trabalho, né? Então ensina-se os soft skills, como se comportar, como vestir, o que fazer, o que não fazer, etc, etc. Mesmo questões de entrevistas agora já temos hoje em dia, mas eu acho que uma maior ênfase deve-se fazer ainda nas escolas, né? Nas escolas secundárias, nas faculdades também, para concordar com aquilo que a Sheila está mesmo a explicar. E já agora, como é que vocês veem o perfil de um funcionário, um capital humano de sucesso, né? Um profissional de sucesso? Consegue-se identificar isso aí ainda no período de entrevista? É algo que obviamente tem de ser identificado ao longo do trabalho, que não, de facto, este é um perfil de um profissional de sucesso. Quais são os tipos que vocês gostavam de nos deixar ficar aqui? Miriam, é assim, eu não sei se a Miriam, o Gussan sempre dizem que eu tenho um God gift, que é tipo, olhei, bateu, se não bateu, tu disse não, algo is not right. That's right. E normalmente nós conversamos depois de algum recrutamento e vamos nos dar os pontos de vista, né, sobre o recrutamento e acabamos de estar sempre alinhados, identificamos sempre as mesmas coisas. As mesmas coisas. Mas, em resumo, existem sim algumas características que se deixam transparecer. Não é possível tu identificar logo na entrevista se esse indivíduo vai ser um trabalhador, um talento de sucesso ou não. É impossível. Tu tens que trabalhar com o indivíduo, tu tens que ter um momento, uma experiência com o indivíduo para tu poderes tirar essa conclusão. Mas existem sempre alguns sinais que se deixam transparecer. E eu não sei se a Miriam vai concordar comigo, mas no meu caso, em primeiro lugar, é o mindset. O mindset da pessoa. Se essa pessoa tem um mindset, grow mindset, que essa pessoa quer crescer, se essa pessoa mostra uma missão, se essa pessoa mostra uma paixão por aquilo que ela faz, não interessa se essa pessoa é formada, por exemplo, em agronomia
e está a entrar para uma seguradora, mas é a paixão que lhe faz seguir aquilo que são os seus objetivos. Agora, se eu estou a entrevistar, por exemplo, o Denis quer entrar para uma vaga de sales, mas ele se mostra todo desmotivado em correr atrás daquilo que ele acredita. Eu vejo logo que, ok, não que o Denis não vai ser successful, mas que vai ser muito mais trabalhoso para o Denis atingir o objetivo dele se ele não trabalhar em certos pontos. Por quê? Porque existem certas características do indivíduo. Sim. Que logo a priori conseguem te direcionar, dizer, olha, essa pessoa é mais inclinada a esta área do que a esta área. Essa pessoa tem os soft skills para esta área e falta um bocadinho para esta área. Se tivesse isso e mais isso, ele estaria perfeito. Mas também acredito que existem vários soft skills. Sim. Vários. E uma das coisas que eu sempre notei e que eu abracei e que sempre foi a base do recrutamento, principalmente aqui na GA, e desde os antigos MDs, e sempre estivemos alinhados, nós não baseamos só apenas nas qualificações dos trabalhadores. As qualificações pesam, as partes técnicas pesam, mas existe algo além disso que é crucial, é a forma como essa pessoa se apresenta, né? O mindset, a atitude dessa pessoa. Atitude é muito importante. Fala-se bastante em atitude. A atitude da pessoa, se a pessoa é team player ou not, e inteligência emocional. Inteligência emocional, gosto. Miriam, dando um pouco de continuidade, alguma coisa que gostava de partilhar em especial do teu lado? Olha, não, eu concordo plenamente com aquilo que a Sheila disse. Eu acho que ela disse, tocou todos os pontos que são mesmo cruciais. Então, indo um pouco mais a fundo, em algum momento a Sheila esteve aqui a dizer que claramente não é possível identificar logo a priori, mas há coisas que são muito notórias. Os principais erros que são cometidos geralmente no momento das entrevistas. Quais são? São tantas. Vocês com esse background certamente têm aqui uma dúzia deles para poder compartilhar connosco. Olha, eu gostaria só de contar um episódio que eu, quando fui aprendendo e a Sheila foi ensinando, né, essas questões de entrevistas, que ela dizia isto não pode, ou tu tens que ter atenção nisto, aquilo. E às vezes víamos alguns candidatos que cometiam aqueles gafes e eu queria logo ali dizer, isto não podes em momento algum fazer. Ela dizia, Miriam, não é o momento e tu não vais ensinar as pessoas todas a se comportarem como devem ser. Mas algumas coisas que eu vejo é falta de autoconhecimento. É muito importante te conheceres como pessoa. E a Sheila falou umas das coisas que é importante, atitude. Quando tu não tens atitude, tu chegas lá praticamente de rastros, então nós não sabemos o que é que tu vieste fazer aqui. Vem com os ombros baixos, exatamente. Um tom de voz que já não agrada no momento da entrevista. Então parece que nós temos que te arrancar até de certa forma, acho que até retira as energias que existem na sala de entrevista, que até o próprio recrutador acaba sentindo... Fica fraco. Parece que saiu, estava num momento que estávamos a lutar mentalmente para nós conseguirmos conversar, porque eu parto do princípio que uma entrevista é uma conversa. Que às vezes até, se calhar, Jéssica, há candidatos que depois de uma entrevista, o recrutador sai de lá cheio de energias, muito inspirado por sentir que não, é alguém que tem algo a contribuir, tem algo a... Exatamente. Muitas vezes a conversa continua no corredor. Sim. Depois da entrevista terminar, ainda continua no corredor, acompanhar, ainda continuamos a falar, porque é tão interessante que acaba arrancando a nossa atenção e nós queremos beber mais daquela pessoa. Como vocês sabem, todas as pessoas têm a aprender e têm a ensinar. E nós aprendemos muito nas entrevistas também, muito. Mesmo. Muito mesmo. Aprendemos e acabamos ensinando, não é? Então, vamos assim dizer, 80% de chances desse candidato ser de facto aquilo que pareceu ser na entrevista. Qual é o balanço que a gente diria daquilo que é a vossa experiência? Daquilo que é a expectativa que vocês queriam no momento da entrevista e depois daquilo que vem a ser
Eu não sei se é porque talvez eu tenho um momento, acho que a Sheila também lembra-se, que nós entrevistamos aqui um estagiário que, uau, eu nem queria fazer a entrevista. Eu disse, Sheila, eu não quero fazer a entrevista, acho que vou deixar o nosso assistente fazer a entrevista. A Sheila disse, não, vai lá fazer. Mas é estagiário, eu estou um pouco ocupada. Não, vai lá fazer. E fui fazer a entrevista e saí de lá inspirada. E claro, nós acabamos recrutando este estagiário. E este estagiário is performing, né? Mas não sei se eu fiquei numa expectativa tal que hoje, infelizmente, não vejo aquilo que nós vimos na entrevista. Mas não quer dizer que ele não seja performar. É isso, performing, ele está fazendo muito bem o trabalho que ele está a fazer. Mas não foi aquele impacto, ou não vejo aquele impacto. Então, para dizer que é relativo, às vezes a entrevista não é aquele uau, mas é uma boa entrevista, mas depois a pessoa impacta-te ainda mais, que também já tivemos aqui. Tivemos casos, sim. Sim. E às vezes também tem aquela coisa a ver com o momento, a fase de vida em que a pessoa está a passar. Exatamente. E olha, disseste tudo, porque assim, é muito injusto até tu baseares-te ou teres uma ideia da pessoa com base num encontro, numa conversa. É verdade. Tu nunca sabes o que é que aquela pessoa está a passar naquele momento. E por isso que é justo que se faça por duas, três entrevistas. É isso mesmo que eu já ia questionar. Então, será que está aí a razão por detrás de ter mais de uma sessão? Interessante. E essas entrevistas, essas 2 ou 3 entrevistas, é sempre importante que sejam pessoas diferentes a fazerem. Quer dizer, uma pessoa que é comum, que vai participar em todas, e o painel mudar. Por quê? Porque no final vão ter uma ideia diferente cada um, que vai contribuir para exatamente ter o resultado final da entrevista. Porque se eu me deixo levar por aquilo que a Sheila acha ou achou daquela pessoa, eu posso ter me concentrado apenas em partes negativas e a outra pessoa estar mais focada nas partes positivas. É verdade. E acabamos de fazer o balanço. Porque como ser humano nós temos energias negativas, positivas, há sempre coisas boas e más. E nós devemos nos focar naquilo que nos interessa. Mas acredita que aquilo que nos interessa não é só o background. O background é importante para o job role, é importante para definir a categoria que o trabalhador vai estar por causa da inteligência emocional, da maturidade, da responsabilidade que tem. Mas acredita que o mais importante são os soft skills. Perfeito. Aí está, grandes revelações. Então, quando são chamados para 2 ou mais sessões de entrevista, não desanime, é só o processo. É só o processo. Isso é verdade. Vamos falar um pouco sobre talentos. Gestão de talentos. E para tal, vamos começar mesmo pela Miriam. Área de domínio da Miriam. Tem muita coisa para partilhar connosco, Miriam, a nível de gestão de talentos. Tem. Também é uma área muito vasta e muito interessante. Muito interessante mesmo. Porque a partir dali é aquilo que nós dissemos logo no princípio, que o recursos humanos acaba pegando o trabalhador, né? E acaba grumando o trabalhador para aquilo que é o seu potencial, né? Porque nós olhamos não só para aquilo que é a performance, que é muito importante, na verdade, para nós chegarmos lá para dizer que este trabalhador é um talento, partimos de um ponto, que é a performance do trabalhador. Certo. Não só no primeiro ano, no segundo ano, mas também ao longo do tempo da vida do trabalhador, né? Neste caso na empresa, né? Então olhamos para aquilo que é a performance do trabalhador e olhamos para aquilo que nós usamos como os nossos valores, né? Aquilo que nós, se este trabalhador vai de encontro com aquilo que é os valores da empresa, daquilo que a empresa olha como os pontos cruciais, né? Para aquilo que nós chamamos da performance do trabalhador, né? Alinhado no fim a cabo. Então, nós usamos algumas técnicas específicas para fazer essa identificação, né? Então, existem, como é que eu posso dizer, não são sistemas ou testes, como é que eu posso dizer? Acho que são testes, podemos dizer testes, né? Que a gente faz com o trabalhador e também com o supervisor, para saber se o trabalhador vai de encontro com aquilo que são, né, as nossas componentes que nós chamamos, neste caso para a GA, neste caso nós chamamos de Learning Agility, né, que olhamos para como o trabalhador lidar em termos de mudança, como é que ele abraça as mudanças, olhamos para aquilo que é o trabalhador em termos de liderança, será que ele consegue liderar os colegas, não é? Olhamos para aquilo que é o trabalhador como pessoa, como é que ele lida com os seus peers, exatamente.
né? E também olhamos para aquilo que é o aprendizado do trabalhador. Ele busca capacidade. Conhecimento, ele ensina, ele está confortável com coisas diferentes, coisas que ele não sabe, ele traz resoluções, eu sou uma pessoa que só traz problemas. Então, como é que ele vê no seu todo? Então, nós vemos essas componentes e vemos também a performance do trabalhador no dia a dia. E aquele talento que às vezes está ali escondido, está um bocadinho mais fechado, tem talento, Tem. não foi exposto, obviamente, a nenhum ambiente fora daquilo que ele tem, mas borbulha muita coisa na cabeça dele, borbulha muita coisa, e a gente não tem às vezes a oportunidade de conhecer ele, até mesmo se calhar o seu superior hierárquico, que não chega a investigar ou ter a conversa tão profunda para poder entender o que é que existe aqui por detrás. Como é que ferramentas é que então são usadas de facto para poder escavar e tirar de lá então esse pedaço de... Nós confiamos muito no seu professor, Ok. nessa perspectiva, né? Mas também, como eu disse, são duas componentes que nós usamos. Para o trabalhador chegar à luz, dizer, olha lá, este aqui é um talento, Sim. né? É a sua performance. A partir da sua performance, já ele já diz, começa... é um indicador. Sim, exatamente. Ele já começa a borbulhar. Nós já dizemos, there's a Alguma green coisa light que precisa there. de ser investigada. Sim, tem um green light ali. Então, já começamos a procurar mais acerca daquele trabalhador. Mas não é E só forçamos... Desculpa só interromper, Miriam. Aqui na GA, nós para chegarmos ao ponto de criarmos a questão dos one-on-ones, muitas pessoas não sabem o que é one-on-one, nós motivamos os line managers a conhecerem profundamente os trabalhadores. Se não uma vez por mês ou uma vez por semana, nós estamos sempre em cima dos line managers para ver se continuam a ter as conversas constantes, abertas e honestas com os trabalhadores. Por quê? Porque quando se tem esses one-on-ones, conversa direta com o trabalhador, tu passas a conhecer o teu trabalhador. E o trabalhador acaba por criar confiança no seu líder, que é o superior hierárquico. Pode ser o supervisor, o next in line. Pode ser o supervisor, pode ser o line manager. E quando ele se abre, ele sente-se confortável em ele se expor como pessoa, ele começa a expor as suas ideias. Exatamente. Ele começa a expor os seus problemas pessoais. E o line manager, quando conhece a pessoa e conhece ou sabe as questões pessoais do seu trabalhador, ele já consegue fazer o balance do que esperar e como ajudar este trabalhador. Porque às vezes, como o Denis está a dizer, ele está escondido. Está. Não é normal um talento estar quieto, escondido e guardar tudo para si. Alguma coisa não lhe deixa transbordar. Exatamente. Mas se tu estás num ambiente de trabalho onde tu tens a liberdade de expor as tuas ideias, Expressar. de tu sentires que aquilo que tu contribuis é levado em consideração, tu tens, olhas para os líderes da empresa e vês que os líderes conseguem te ouvir e sabem quem tu és dentro da instituição e tu podes partilhar as tuas ideias de forma aberta, honesta e tens a capacidade e a possibilidade de ter acesso às informações da empresa, de como é que a empresa está, como é que a empresa não está, e isso não fica fechado só na liderança. Eu acho que isso é um ponto de partida para se criar um ambiente que é um ambiente primordial para as pessoas se sentirem parte da empresa. E sentindo parte da empresa, começam a tratar a empresa como algo seu. Exatamente. E só para acrescentar, os line managers são chaves. Porque se tu tens um line manager que consegue te inspirar, consegue tirar, né, daquela tua coxa, melhor. Melhor ainda. E infelizmente nem todos os line managers são assim. Nem todos os line managers São conseguem líderes. exatamente inspirar, conseguem às vezes até empurrar. Eu digo isso por experiência própria, porque a minha line manager sempre empurrou-me, sempre disse, vai, vai, mas eu não sei como, mas vai. Então, eu acho que é bom quando tu tens, vamos lá dizer, uma line manager madrinha e não madrasta. Isso remete-me a um exemplo. Uma orquestra. Numa orquestra nós temos alguém que não emite um único som. Mas ele é líder da orquestra. É verdade. É o tal que aponta quais são os grupos que devem entrar e conhece cada um deles e quando é que cada um deles deve entrar. E eu acho que esse é o papel daquilo que vocês estão a dizer, que é conhecer os seus talentos, conhecer
quem é bom nisto, quem é bom naquilo, quando é Exatamente. que é o momento de cada um e poder Exatamente. guiar cada um deles para Yeah. o caminho que deve, obviamente. É isso mesmo. percorrer. É isso Em mesmo. relação a isso. E isto em algum momento traz-nos aquela ideia que muitas vezes as empresas querem alcançar certos objetivos. Têm a equipa que têm. Às vezes não conseguem alcançar, mas quando olha para cada um deles diz, mas ok, será que eu estou a falhar? Será que o processo de recrutamento realmente não foi assim tão bom? E começa se calhar a ver como é que pode ser uma recolocação. Às vezes a pessoa está ali, mas se calhar não é tão bom naquilo e pode ser melhor numa outra Exatamente. coisa. E com esta recolocação começa a ser Pessoa tudo mais brilha. fácil, porque a pessoa faz realmente aquilo que tem a visão Prazer, para fazer, tem o prazer de sim. fazer. Sim, Acredito que esse sim, também sim, é um sim. ponto que influencia muito. Com certeza. Esteve a falar mais ou menos sobre performance. A pessoa pode até não estar a performar tão bem naquele ponto, mas se coloca se calhar Numa outra área, a pessoa brilha. Sim, já tivemos então, casos. o trabalho desses. da RH é mesmo bem complexo. É. Vamos desconstruir aí. Não é só recrutamento, não. E processamento de salário. Essa é a minha parte. Pois é. Interessante. E agora, no que estás a soft skills, como é que vocês veem a nível de trend? Bem, vou assim dizer que nós passamos aqui por um período 2020, 2021, em que a questão das emoções, a questão dos soft skills foi posta em jogo, correto? E agora, daqui para frente, eu ouço muito falar cada vez mais sobre a importância dos soft skills, não é? Como é que vocês veem nos próximos, vamos dizer, 5 anos? Quais são os trends que vocês acham que estarão em alta a nível de soft skills, que obviamente as entidades estarão à procura, os skills mais importantes, soft skills mais importantes que os recrutadores estarão atentos a isso? Como é que vocês veem isso, esse aspecto? Olha, neste momento, depois de nós termos passado por essa pandemia, um dos soft skills mais importantes é a resiliência. Resiliência. Vocês vão concordar comigo. E a empatia. É verdade. Porque as pessoas, cada um de nós, reagiu de forma diferente à pandemia. Muitos de nós perdemos entes queridos durante essa pandemia. Muitos de nós tivemos que passar por situações que foram diferentes experiências para cada uma das pessoas. E como seres humanos diferentes uns dos outros, cada um absorveu este período de forma diferente. Cada um foi afetado psicologicamente de forma diferente. Alguns têm uma mente mais forte, outros são menos fortes que os outros. Portanto, nós temos que ter atenção que, de alguma forma, todos nós fomos afetados. E nós expomos-nos de formas diferentes, né? Aquilo que foi afetado. Portanto, a resiliência, a empatia, a inteligência emocional, eu volto a repisar que é um skill muito importante, porque o saber reagir e o saber se comportar em situações diferentes faz muita diferença. Absolutamente. Principalmente para a posição que ocupa. Porque ainda hoje eu estava a conversar com alguns colegas por causa de alguns eventos que nós tivemos, eventos bons. Né? Ok. E eu estava a agradecê-los pela paciência, pelo tempo que tiveram, porque os resultados sempre vêm. E, acreditando ou não, nós lidamos com várias idades. Temos millennials, temos new ages, temos new gens, né? Temos os baby boomers, new gens, baby boomers. E nós temos que saber criar motivação para todos eles, dentro daquilo que é o seu perfil. E é um bocado complexo, mas é possível. É possível. E, portanto, esses soft skills, e nós trabalhamos nesses soft skills, acho que hoje em dia, eu como recursos humanos, eu devia dizer que é muito mais importante que os technical skills. Os technical skills, tu entras para uma empresa, cada empresa tem os seus sistemas. Tu vais aprender fazendo no local de trabalho. É verdade. Uma formação, um MBA, tu vais ter a formação, vais ter o background. Mas será que tu vais aplicar aquilo tudo no teu dia a dia? Será? Eu acho que não. Mas o teu dia a dia te leva a aplicar
todos os teus soft skills, desde a hora que tu acordas, dentro da tua casa, durante o caminho, com os condutores espertinhos que temos na estrada, a gerir as nossas emoções e até no local de trabalho, como trabalhamos com diferentes colegas, cada um com a sua personalidade. Certo, exato. Então, soft skills para mim é muito importante. Como eu disse, é uma lista deles, mas existem alguns que são cruciais e eu estou sempre atrás dos meus colaboradores. Acrescentando aquilo que a Sheila estava a dizer, também temos aquilo que nós chamamos de communication skills e gestão de conflitos também, né? E volto a repisar que parte de autoconhecimento, né? Porque se tu tens o autoconhecimento, tu conheces-te, consegues lidar melhor com o próximo, né? Consegues lidar melhor, entender e até conseguir extrair, ou vamos lá dizer, extrair um pouco pesado, mas consegues fazer com que vocês trabalhem juntos em harmonia e conseguem alcançar aquilo que são os vossos objetivos. Exatamente. Então, communication skills, a gestão de conflitos também são skills que Leadership. Apesar de que, né, os leadership skills, como a Sheila disse, alguns são natos e outros tu vais aprendendo. E vais aprendendo, o leadership vais aprendendo até um ponto que eu vejo alguns líderes que eu lido com eles todos e sempre estou a meio, sempre, mas como é que chegaste a este ponto? Como é que conseguiste ultrapassar aquilo? E tu sozinha, até que tu estudes, tu vais chegar a um ponto, mas há um ponto que it's God-given. É natural. É natural. O leadership skills não são só para leadership da empresa. É preciso entender que todos os trabalhadores de todas as áreas, de todos os grades, eu acredito que cada um é líder da sua vida. É verdade. E esses skills de leadership devem estar incorporados na pessoa para poderem fazer o drive da sua própria vida de forma mais precisa, concisa e objetiva. Porque se ele não for líder da sua própria vida, haverá de chegar a Sheila e dizer: não, Denis, tu não deves seguir essa área. Teus skills são para isso, ou tu és melhor nisso e tu vais fazer esta carreira, mas não é isso que tu queres. Estás a perceber? You need to drive yourself. Para isso é o autoconhecimento. Tu tens que perceber quem é o Denis, o que é que faz o Denis feliz. O que é que me satisfaz como pessoa? Se eu sou um vendedor, será que eu fechar uma venda me satisfaz como pessoa? Ou o que me satisfaz é a minha compensação no final do mês? Por que eu trabalho? Eu trabalho para satisfação pessoal, para realização pessoal dos meus objetivos como pessoa, ou eu trabalho para chegar ao fim do mês e receber aquele valor para poder fazer os meus objetivos? Será que eu estou na carreira certa? Essas dúvidas todas tu tens que autoconhecer e saber que, ok, eu não nasci para ser um manager de uma empresa corporativa, eu nasci para ser um boleira. Eu gosto de trabalhar com confeitaria. Exatamente. O que me cria paixão é eu sair do meu emprego, a hora que eu saio do meu serviço, e vir fazer bolos. Eu gosto de fazer bolos, eu gosto de decorar bolos. Então, será que eu estou a seguir aquilo que me faz feliz como pessoa? O carreira profissional não é só corporativo, não é só chegar ao topo de uma empresa como manager, como sei que. Se eu me realizo como pessoa que em chegar ao topo daquilo que eu acredito que me faça bem e feliz, eu atingi o meu objetivo. Autoconhecimento. É isso mesmo. That's right. Good. Então, um estudo que a gente conseguiu encontrar aqui, de que diz, ainda dando continuidade àquilo que estiveste a falar, Sheila, diz que alguns países eles valorizam mais a questão de valor agregado, benefícios agregados, do que a compensação. Isso é um bocadinho controverso, obviamente, em algumas culturas, posso assim dizer. Okay. Como é que a gente vê em que estágio estamos neste momento no que tange a essa questão de benefícios e valores, obviamente, agregados ao trabalho? Que, pronto, os recursos humanos, como é que olham para isso neste momento aqui em Moçambique? Ok, se nós estamos a falar do Employee Value Proposition, que é aquilo que agrega valor ao trabalhador para além do salário, não é? É isso. Ok, aqui em Moçambique já se começa a ouvir falar, já existem empresas que já levam mais a sério e que já percebem isso como parte do pacote salarial para atrair talentos.
Ainda existe muito a fazer. Eu participei do estudo de tempos, passo à publicidade, onde eles fizeram esse estudo. Provavelmente algumas empresas, e a maioria são grandes empresas, e são empresas ligadas são empresas internacionais que têm esta cultura. Poucas empresas nacionais ainda têm esta vertente, mas é uma coisa muito importante, porque se vocês forem perceber como é que funciona o ser humano tem que direcionar a sua atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Nós dizemos que as mulheres são mais aptas, né? Aptas, né? A esta coisa do que os homens, mas como qualquer pessoa nós temos que acordar, temos que vestir, temos que cuidar de nós, cuidar dos outros, cuidar dos nossos afazeres, temos que comer, beber, não sei o quê, várias atividades. Quando nós estamos entregues ou entregamos a nossa parte mental, profissional, a entidade empregadora, estamos focados a fazer o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo a nossa mente está preocupada se o meu filho está bem na creche, se a minha casa está protegida, e se me acontece alguma coisa, e se eu perco este emprego, Que vai ser? eu tenho um loan no banco, eu tenho uma dívida com terceiros, o que vai acontecer com os meus filhos, ou o que vai acontecer comigo? A nossa mente nunca está focada naquilo que nós estamos a fazer. Exato. Então está dispersa. Por mais que a gente tenha talento, por mais que nós gostamos daquilo que fazemos, nunca fazemos na perfeição porque a mente está... Elsewhere. Então, quando nós criamos esse valor acrescentado para o trabalhador, isso dá uma espécie de conforto ao trabalhador. Se o trabalhador sabe que eu trabalho para a Global Alliance, eu vou trabalhar para a Global Alliance nos meus 10 anos, e na Global Alliance existe um fundo de pensões, enquanto eu estou a trabalhar, eu estou a criar um fundo que quando eu for a reformar, eu vou ter um certo valor. Isso dá-te uma espécie de conforto para tu te focares naquilo que é o teu trabalho, porque não te preocupes em guardar, em fazer o saving do teu salário todos os meses, porque já estás a fazer automaticamente com o fundo de pensões todos os meses uma porção, uma percentagem do teu salário, já está a fazer o saving para ti, para além de ter o INSS, claro, mas a empresa também contribui para fazer esse saving, então já não tenho que me preocupar em dispersar a minha atenção, em dizer como é que eu posso fazer o saving para o meu futuro. Percebe? Se existe uma segurança, posso dar um exemplo, por exemplo, do Group Life. Group Life, seguro de vida corporativo. Eu sei que, por lei, é obrigatório que as empresas tenham um seguro contra acidentes de trabalho. Mas esse seguro só me cobre quando eu estou a trabalhar. E quando eu não estou a trabalhar e eu tenho um acidente, a empresa, não vai ser possível voltar a trabalhar porque aconteceu alguma coisa. O que é que vai me acontecer? Mas se a empresa cria uma segurança de que, ok, tu estás assegurada, se estás a trabalhar, tens um acidente, não cover you. Se não estiveres a trabalhar, estás no teu fim de semana, estás de férias, estás no teu momento de lazer, something happened, porque acidentes acontecem. Sim. You also be covered. We also cover. How you feel? Impacta o trabalhador, impacta a sua família que também percebe que olha, temos o nosso cônjuge, os seus filhos também percebem que olha, a companhia olha por todos nós. Exatamente. O mesmo acontece com o plano de saúde. A responsabilidade de saúde em parte pode ser sim da empresa, mas se a empresa procura o melhor plano de saúde para mim, e este plano de saúde não, porque o que a lei diz? A lei diz que a entidade empregadora deve prover a parte da saúde para o trabalhador. Mas se a empresa for para além do trabalhador, porque nós sabemos que o ser humano tem os entes queridos. Nós tentamos proteger a nossa família e o bem-estar deles é o nosso bem-estar, né? E se a entidade empregadora vai acolher aquilo que é a minha família para essa situação, melhor ainda. Eu já não tenho que me preocupar com isso. Então, tudo que adiciona valor para além daquilo que é o salário, eu acho que, de alguma forma, cria um conforto, uma estabilidade emocional no trabalhador que permite que ele se foque mais naquilo que ele tem que fazer e não estar disperso à procura de, ok, aquele meu salário, se minha filha fica doente, eu tenho que pagar a renda, eu tenho que pagar o loan do carro, eu tenho que pagar isso, subiu o combustível, como é que eu vou fazer? Não.
Se acontece, já está, it's covered. The company will take care of it. E obviamente a companhia também beneficia-se porque tem um funcionário vamos dizer, concentrado e livre de algumas preocupações. Sim, e claro. então compensação não é no fim do dia tudo, porque mesmo essa compensação não bem planeada Sim. pode claro. trazer-nos no fim do dia coisas muito Salário, interessantes. eu posso aumentar salário todos os dias, nunca vai te satisfazer Nunca com vai. o trabalho. Aumenta o salário, aumenta Aumenta as esses necessidades. Ok. Recursos humanos é lidar com pessoas e é uma área sensível. Eu gostaria de perceber de vocês quais foram alguns momentos que foram mais marcantes nesta área, que gostavam de partilhar connosco, porque é sobre lidar com pessoas, ainda que tenha a postura de trabalhador, mas há sempre alguma coisa. Há sempre alguma coisa. Miriam, começa. Uau. Como disse, é uma área muito sensível e impacta-nos. Eu acho que todos os dias nós lidamos com o trabalhador e como disse a Sheila também no início, o recursos humanos de certa forma chega a ser um psicólogo. Então nós já tivemos momentos em que tivemos situações em que o trabalhador expôs alguma situação e para nós foi impactante, foi uma coisa que tu não imaginas, e como a Sheila também tinha dito antes, o dia a dia de cada um, só o próprio trabalhador é que sabe. Sim. Tu podes vir aqui feliz, a sorrir, enquanto que por detrás está a acontecer coisas que nós sequer imaginamos, né? E isso já aconteceu, né? E todas as vezes que isso acontece, tem coisas boas, tem coisas ruins também, né? Então, todas as vezes que isso acontece, impacta-nos de forma tremenda, porque até chega-nos a transformar. E dependendo de como tu lidas com as situações também, às vezes suga-te, às vezes leva-te para baixo, né? Então, exatamente. Então, nós já tivemos várias experiências, não sei se ela quer acrescentar, mas se calhar resumir numa lição. Cada pessoa é uma pessoa. É importante que nós tenhamos a sensibilidade, que nós não sejamos não sejamos prepotentes em chegar a julgar uma pessoa. É importante tu tentares o máximo possível perceber, vasculhar, conseguir extrair daquela pessoa o que de facto está a acontecer, porque que tu estás a ter o que está a acontecer na tua vida, o que houve, o que mudou, como é que nós podemos ajudar, né? E é importante tu tentares perceber e não simplesmente reagir. A Jéssica está com faltas todos os dias, falta. Pronto, vou abrir uma repreensão. Primeiro vou te chamar a atenção, claro, mas também vou procurar conversar contigo, Jéssica, o que está a acontecer, né? E tu, muito provavelmente, vais te abrir e se calhar é uma coisa que nós como recursos humanos podemos ajudar e tornar a tua vida mais leve, não é? E resolvemos aqui um problema. Certo. Uau. Sheila. Olha, já tivemos várias situações. Temos um grupo de pessoas que são mais agressivas que as outras. Os recursos humanos têm que perceber porque é que são assim. E quando eles acabam por falar de forma agressiva com outro colega e há um conflito e vem aos recursos humanos, tu percebes o que é que está por detrás e se consegues explicar à outra parte porque é que aquela pessoa é assim ou porque é que reage assim, acaba por até haver um momento I didn't know. I'm so sorry por eu ter reagido assim, tipo, é muito complexo. Eu vou lhe dar algo que me impactou muito e já aconteceu na minha carreira, foi perder um trabalhador por ter tirado a sua própria vida, enquanto convivia connosco todos os dias. Isso foi o que me impactou, desculpa a minha emoção, mas nós lidávamos com esse trabalhador todos os dias e não conseguimos perceber o que que estava passando na vida dele ao ponto de ser um peso tão grande nele, de ele ter decidido tirar a própria vida. Então, podemos ter nos sentido um bocado impotentes, mas se calhar ele conversou com alguém e para esta pessoa aquilo não era nada. Era um problema tipo banal, mas para aquela pessoa aquilo era muito pesado, que ele não conseguiu carregar sozinho. Então foi a coisa que mais me impactou, que a partir daquele dia eu prefiro deixar as pessoas, se forem a ver,
não quero dizer isso alto, porque se o grupo me descobre, eu estou mal. Mas se forem ver, nessa empresa, nós retiramos quase tudo que era controle. Eu prezo por conversar com as pessoas, pedir que as pessoas ajam conforme aquilo que é esperado. Em inglês nós dizemos lead by example, né? E de acordo com aquilo que foi acordado, do que estar a impor, que tens de passar o fingerprint, que tens que me justificar porque é que chegaste atrasado 2 minutos, não sei o quê. Eu retirei tudo disso. Porque eu não sei se isso realmente é efetivo quando tu estás a lidar com seres humanos. Não. Porque os seres humanos podem chegar todos os dias às 6 da manhã e não serem produtivos. É verdade. Isso é verdade. E sair às 17. E alguém chegar às 11 da manhã, sair às 14 e fazer exatamente o que era suposto fazer. E deliver. So, a partir deste momento, eu comecei a perceber mais o que é que estava por detrás das pessoas e tentar perceber por que as pessoas agem da forma que agem. E quando eu sinto que eu estou assim um bocadinho mais, como é que eu posso dizer, Rígida. rígida, I just push me back and put Miriam. Ok, aqui já está a entrar aquela minha parte profissional, estou coisa, então let me just push back. Miriam, please deal as HRBP and we will discuss. Yeah. Interessante. Mas a Miriam chega a ser um pouco mais ágil. Um bocadinho. É como mas é importante, obviamente, sempre ter aquela questão, a gente ouvir sempre uma outra pessoa. Acho que a Sheila tiveste a falar sobre isso. Sim. A interpretação que a gente faz às vezes nem sempre é correta. Nem então, sempre é correta. A capacidade de dizer, olha, eu posso não estar certo. Exatamente. E uma coisa muito importante é identificar dentro da empresa com qual pessoa aquele trabalhador ou aquele talento sente-se mais à vontade. Se ele não se sente à vontade de se abrir comigo, ou de expor as suas questões, ou de estar à vontade para poder ser ele próprio, mesmo que não seja o line manager dele, mas se ele sente-se à vontade com um colega do lado, com um amigo aqui do trabalho, ele pode conversar, falar, desde que o line manager esteja atento. Sim. Para perceber que existe algo que ele tenha que tomar conhecimento. Okay. Nós também adicionamos o ICAS, que é um serviço, né, que ajuda o trabalhador, né, dá todo o tipo de apoio, né, no momento em que o trabalhador esteja aflito e realmente não consiga... Não esteja confortável em partilhar. Sim, exatamente. Tem lá o ICAS que eles dão um bom acompanhamento. Então é importante, né, também fazer uso desses tools, né, que nós disponibilizamos lá. Então consigo perceber que obviamente a parte emocional do trabalhador está muito bem, obviamente. É muito 360 importante. graus temos aí em todos os pontos algum mecanismo, obviamente, de controle ou até de apoio para com os mesmos. Agora vamos lá, quase a encerrar o nosso podcast. Certo. Queremos pedir de cada uma de vocês, 3 dicas indispensáveis para quem quer crescer profissionalmente. Vamos lá, Miriam. Autoconhecimento não falha. Também é muito importante conhecer ou procurar entender o ambiente no qual o trabalhador está inserido, né? Procurar saber o que é que se espera dele, né? Para ele poder fazer a sua contribuição. Muitas vezes nós chegamos aqui e começamos, fazemos trabalho, mas tu não entendes o ambiente, tu não entendes o que mais valorizam naquele ambiente. Então é muito importante ter esse conhecimento. Também buscar conhecimento constantemente, porque nós sabemos que nós estamos num mundo onde a cada dia aparece uma nova Muita coisa. E não é só, vamos lá dizer, só no meu caso, nos recursos humanos, mas em várias outras áreas, né? Principalmente nas áreas que tu atuas e tu gostas também. É muito importante ter. Para mim, são dicas indispensáveis. Obrigada. Thank you. Sheila? Ok, não vou fugir um bocadinho da regra da Miriam. Autoconhecimento é importante. Saberes quem tu és, para onde queres ir, o que queres ser, o que queres fazer. Para não deixar que as outras pessoas guiem a tua vida. Isso é muito importante. Cria menos frustrações. A segunda, mindset. You need to change your mindset. True that. Yeah. Tell it. You need to go forward. Go get it. Se tu acreditas numa coisa, tu tens que ir atrás, independentemente de... Não estou a dizer para
não seguir as regras da empresa, dentro daquilo que são os valores, as políticas da empresa, mas do it. You need to act like this company is yours. E trazer as tuas ideias, não sejam, como é que se diz, shy? Tímidos ou retraídos, né? Sim, de achar, ok, porque eu sou um BA3, I'm junior, a minha ideia não vai ser acolhida como uma ideia brilhante, porque temos muitos managers, eles são todos tipo BA4, são mais inteligentes do que eu, então com certeza eles já pensaram nisso e não é uma boa ideia. Não, bring it on. E sentir-se, atitude, é isso que está a dizer, confortável, seguro e ter atitude. Go for it. Ok. Thank you so much. Olha, um prazer enorme conversar com vocês, aprender de vocês a enorme experiência que vocês têm a nível de recursos humanos e perceber que obviamente também para os próximos 5 anos estamos muito atentos àquilo que vai acontecer e partilhar obviamente também para o interesse da audiência. Quero agradecer-vos muito pela presença, por este podcast e desejar-vos sucesso e esperamos ver-vos se calhar em breve nos próximos episódios, não é? Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Por aqui nós ficamos com o nosso podcast GA Talks. Esperamos que tenham gostado. Para já, sigam as nossas páginas nas nossas redes sociais que com certeza devem estar a passar o nosso rodapé. Até uma próxima oportunidade. Ok. Obrigado. Obrigada.